Aula aqui, né? O tema é Brasil República. Na aula anterior a gente discutiu um pouco sobre a ideia de república, fizemos uma breve contextualização histórica, entendendo como esse sistema surgiu, né? E entendemos como a chamada República Moderna foi formatada a partir do século XVIII, protagonizada pelo movimento iluminista, experimentada inicialmente pelas revoluções americanas, que deu origem aos Estados Unidos e à Revolução Francesa, e a partir daí, desde então, o mundo ocidental vem sendo governado, em sua maioria, por sistemas republicanos. E aí nós vamos entender como o Brasil se tornou uma república. E é importante lembrar que essa proclamação da república no Brasil vai se dar um pouco tardia, de forma tardia, já que a partir da Revolução Americana aconteceu uma espécie de efeito dominó, fazendo com que a maior parte das colônias portuguesas, espanholas, inglesas nas Américas fossem proclamando independências e, uma vez independentes, se tornassem repúblicas. O Brasil foi o único na América que se tornou independente. Isso aconteceu em 1822, não se converteu numa república, mas em uma monarquia. Então a gente vai começar entendendo o que leva ao desgaste do sistema monárquico, do sistema imperial, e vai criar as condições para a proclamação da República no Brasil. Aí eu trouxe aqui 3 elementos responsáveis por esse desgaste. Há outros, mas esses aqui são os principais. Por exemplo, o fim da escravidão. O Brasil foi um dos países que mais praticou a escravidão na história da humanidade, né? Foram 3 séculos de escravidão. Ao longo do século XIX, havia uma pressão muito intensa, uma pressão externa liderada pela Inglaterra para que houvesse o fim da escravidão. Essa pressão se dava muito fortemente no Brasil, que dependia economicamente dos ingleses, né, também. E aí essa pressão vai fazer com que o imperador fique ali em cima do muro, porque se o seu principal parceiro externo, a Inglaterra, pressionava para o fim da escravidão, aqueles que o apoiavam internamente, a elite cafeicultora, os principais quadros políticos, por exemplo, que compunham o parlamento, acabavam vindo dessas elites, eram meio avessos à ideia de pôr fim à escravidão. Afinal de contas, era a base do sistema produtivo que era controlado por eles. Então ele tinha aí esse problema, se via numa sinuca de bicos, né? O fato é que ao longo do século XIX foram se tomando medidas foram sendo tomadas, medidas políticas, para que, meio que a conta gotas, a escravidão fosse chegando ao fim no Brasil. Por exemplo, lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que colocava o fim ao tráfico de escravos, né? Depois uma série de outras leis vão se seguir, né? Lei do sexagenário, lei do ventre livre, que é importante vocês darem uma olhada, né, sobre essas leis. E aí a cartada final foi a Lei Áurea de 1888, que pôs fim definitivamente à escravidão no Brasil, um fim que já estava anunciado, né? E o fim da escravidão acabou significando também o fim do Império, porque ao colocar o fim definitivo sem indenizar os proprietários de escravos, isso fez com que o Império perdesse o apoio da elite latifundiária escravocrata do Brasil. Então, o fim da escravidão vai gerar um desgaste do imperador, do império, com a elite latifundiária proprietária de escravos. Outro ponto é o conflito com o exército. O exército brasileiro, ao longo do império, ele até a década de 50 tinha pouca expressão, vamos dizer assim, tinha tido muita dificuldade de controlar a revolta do Rio Grande do Sul, que proclamou a República, na República de Piratini, na famosa revolta Guerra dos Farrapos, né? Revolução Farroupilha, e ao ponto do imperador intensificar a existência de uma guarda nacional, quer dizer, ele empoderou os chefes locais, os chamados coronéis, né? Estimulando a criação de milícias locais. Isso de alguma forma acabava substituindo um pouco a função do exército. O fato é que essa relação vai mudar e o exército, que acaba sendo uma instituição um pouco periférica, vai ganhar notoriedade com a Guerra do Paraguai, que é uma guerra de 6 anos, uma guerra horrível,
travada de um lado por brasileiros, argentinos e uruguaios, do outro pelo Paraguai. A população de homens do Paraguai é praticamente exterminada na sua totalidade. É um país que ao longo de 6 anos de guerra vai ser arrasado. Embora no início da guerra o Paraguai tivesse o maior exército da América do Sul, né? O Brasil teve que juntar forças, né, com a Argentina, né, sobretudo com a Argentina, e mesmo assim havia dificuldades em termos numéricos para lidar com o Paraguai, mas os detalhes sobre esse conflito nós podemos ver em uma outra aula. O fato é que, vencida a guerra, uma guerra onde os vencedores foram liderados pelo Brasil, o exército brasileiro vai sair de lá fortalecido, inclusive politicamente. Então, os militares que vão ganhar notoriedade durante o conflito vão buscar um lugar ao sol da política e vão querer participar do círculo de decisões, né? E isso vai fazer com que o exército acabe sendo um agente desestabilizador do império, né? Porque ele vai buscar ali esse espaço de participação. E é nesse contexto que muitos militares vão se aliar à ideia de república, já que se a ideia é se opor ao imperador, ser republicano parecia um caminho natural, né? Então, esse conflito com o exército a partir da Guerra do Paraguai vai criar aí, estimular uma ruptura que lá na frente, vamos lembrar que a proclamação da República no Brasil é liderada pelo exército. Outro ponto é o avanço do movimento republicano, né? Como eu já disse, a América inteira já era republicana, né? E o Brasil era pressionado desde o dia que nasceu por essa influência republicana. E havia no Brasil um movimento republicano desde sempre. É importante lembrar que ao longo da nossa história, entre o final do século XVIII e início do século XIX, houveram várias tentativas de revoluções republicanas. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, todas elas buscavam promover revoluções de natureza republicana. Então já havia desde sempre, quando eu digo desde sempre, ao longo do Império, essa ideia de república circulando. Só que ela ganhou muita força e ganhou força de forma organizada a partir de 1870, com a criação do Partido Republicano no Rio de Janeiro, e mais tarde, naquela mesma década, em São Paulo, né, o Partido PRP, o Partido Republicano Paulista, que era formado sobretudo pela elite cafeicultora, que na verdade, se você fosse olhar ali para o que Cícero na aula anterior falou sobre os ideais de república, talvez não tivesse tão presente assim no PRP paulista, que vai acabar se tornando o partido-chave na proclamação da república, né? Por isso foi importante entender o que define república. O fato é que esse movimento vai avançando, essa ideia vai ganhando força e muitos agentes vão começar a difundir essas ideias durante o Império. Então esses 3 fatores aí contribuem para o desgaste do Império. No final do século XIX, o regime imperial já estava desgastado. E aí, como é que se dá a proclamação de fato? Como é que o Brasil então se torna uma república em 1889? Aí vamos responder essa pergunta. De que forma, né, isso acontece? Foi através de uma revolução ou através de um golpe de Estado? Então, para isso é importante entender o que é um e o que é o outro, né? A revolução normalmente é um processo que produz uma ruptura maior, geralmente é feito de fora para dentro, por agentes externos, com participação popular, né, da população. Geralmente, uma vez no poder, produz-se, ou pelo menos essa é a ideia, rupturas mais profundas na estrutura social, né? Então, a revolução vem de evolução, né? É uma mudança de caminho, uma mudança de rota, né? Já golpe de Estado é uma ação que não tem geralmente participação popular, quando muito apoio, né? É protagonizada geralmente por agentes de dentro do próprio Estado. Por exemplo, no caso da proclamação da República no Brasil, quem foi que proclamou a República? Uma instituição do próprio Estado, o Exército. O Exército do Imperador é quem se volta contra ele e proclama a República, né? E os golpes
tem, como eu já disse, essa participação popular mais restrita ou quase nula quando comparada às revoluções. Então, qual é o melhor? Revolução ou golpe de Estado? Não, a ideia aqui não é fazer um juízo de valor. Os dois podem, uma vez utilizados, combinarem com algo melhor ou algo pior, né? Revolução, que geralmente a gente associa a ideia, não, houve uma revolução e é sempre para melhor. Não, revolução vem da palavra evolução. E as coisas evoluem, é fato, mas nem sempre para melhor, podem evoluir para pior. Então a ideia não é entender qual é o melhor e qual é o pior, mas entender a diferença entre um e outro. E neste caso, é entender que a república, por exemplo, nos Estados Unidos foi instaurada a partir de uma revolução e no Brasil a partir de um golpe de Estado. E aí, por quê? Você precisa entender o que nós acabamos de entender, que é a diferença entre revolução e entre golpe de Estado. Então, o fato é que, em 1889, estava proclamada a República no Brasil através de um golpe de Estado. Ok? Esse golpe, né, dado pelo Exército, foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista até a véspera do processo, e apoiado pela elite latifundiária, em especial a elite cafeicultora de São Paulo, que era uma galera que vinha de um estado já poderoso economicamente, mas com muita pouca força política, né? Os paulistas se ressentiam disso. Os paulistas queriam autonomia, por isso defendiam a república, sobretudo federativa, para que a província de São Paulo, uma vez convertida em estado, pudesse criar leis, pudesse estabelecer relações comerciais com o mundo de forma mais direta, né? Então, na verdade, havia ali naquele movimento republicano paulista muito de um interesse oligárquico particular que dizia respeito a uma minoria. Lembrando de novo de Cícero, daqueles princípios do comúnio, por exemplo, né, da comunidade de interesse de fins, talvez não tivesse tão presente ali. O fato é que República no Brasil, proclamada pelo Exército, apoiada pela elite cafeicultura de São Paulo, sem participação popular. O imperador Dom Pedro II foi convidado a se retirar, né? Foi de fato o que aconteceu. Bom, é isso que acontece. É dessa forma que a nossa república nasce. E esse nascimento vai dizer muito sobre o tipo de república que nós vamos ter a partir dali. Para fechar essa discussão, eu vou trazer aqui duas obras de arte, a arte sempre nos ajudando aqui a entender esses processos. Aqui de um lado eu tenho a obra Alegoria à Proclamação da República e a Partida da Família Imperial, de autor desconhecido. Do outro lado eu tenho A Liberdade Guiando o Povo, do pintor francês Delacroix. Observe na pintura sobre a proclamação da República no Brasil que você não nota participação popular. E quando você nota participação, por exemplo, de pessoas do povão, né, aqui no canto, né, no canto inferior direito, você tem, por exemplo, mulheres negras conversando como se estivessem se perguntando o que estava acontecendo, né? No fundo você tem a família real partindo, adiante você tem militares e aristocratas levando de forma ordeira, ordenada, a bandeira a esse símbolo feminino da República. E tudo transmite muita ordem, tudo transmite muita organização, e a imagem não transmite participação popular, não transmite uma atmosfera revolucionária, que de fato não foi o que aconteceu, né? Do outro lado você tem o quadro A Liberdade Guiando o Povo, que já mostra o contrário. Você vê claramente aí um processo revolucionário, você vê um processo de luta, você vê um processo onde a participação popular é muito forte, inclusive com camadas diferentes. Você consegue notar aí a presença do povo em geral, a presença da burguesia. Então, essas duas imagens, elas traduzem bem. Essa brasileira fala da proclamação da República no Brasil, a outra da Revolução de 1830 na França. E aí ela nos ajuda a entender porque no caso do Brasil foi golpe, e por que o exemplo francês trata-se de uma revolução. É isso, gente. Ficamos por aqui, né? A gente segue na próxima aula, já falando sobre o governo provisório. Até mais.